Fala pessoal, bem-vindos à Igreja Batista Getsemane. Vai começar agora o culto JetMove. Eu sou o pastor Juarez e estou animado para o que Deus vai fazer hoje. Hoje teremos a quarta parte da série, a supremacia e a suficiência de Cristo. Iremos entender como essa mensagem se aplica à igreja de hoje. E por falar em igreja, você sabe qual o seu papel na igreja? Qual o seu ministério? Como você pode servir? Para ajudar você a entender tudo isso, criamos o JetMove. Esse culto com duração de 1 hora tem um foco na salvação. Aqui você vai entender e descobrir sábado após sábado qual o propósito de Deus para a sua vida. Nosso objetivo é fazer você conhecer mais sobre Jesus e tudo o que Ele fez por nós. Então vem com a gente, juntos somos mais fortes, juntos somos melhores, juntos nos apoiamos. Sabe outra coisa legal para você se envolver? Os grupos pequenos. Esses grupos funcionam como células e a galera reúne, ora e tem momento de comunhão. Dois grupos em andamento, o jiu-jitsu e o futebol. O jiu-jitsu acontece todas as segundas-feiras às 20 horas no Espaço Orla da Igreja Batista Getsemane. E o futebol acontece quarta-feira às 20 horas na quadra do Colégio Batista Getsemane. Quer mais informações? Nos siga nas mídias sociais. Aqui tem uma galera que tem como prioridade servir. Tem um projeto top que se chama ID e o JetMove abraçou esse projeto com todo o coração. O ID leva o amor de Jesus lá na Cracolândia. Saímos às quintas da sede da Igreja Batista Getsemane às 19h30 e levamos alimento, abraço, esperança a quem está desamparado. Quer participar? Basta enviar um e-mail para jetmove@getsemane.com.br. Não importa onde é o seu chamado, nossa meta é ajudar você a colocar o seu coração na obra de Deus e conectá-lo de forma a conseguir realizar o propósito dele na sua vida e daqueles ao seu redor. É uma alegria ter você aqui com a gente. E temos certeza de que a palavra de hoje te ajudará a entender mais sobre o amor de Jesus e a vontade dele para a sua vida. Não importa quem você seja ou por onde você andou, Deus ama você e tem algo maravilhoso para a sua vida. Ligado no que está por vir. O Conselho de Pastores acontece no dia 28, próxima terça-feira, e terá a presença especial do pastor Erivaldo de Jesus, autor dos estudos da Bíblia do Pregador Pentecostal. Dia 30, na quinta-feira, teremos a presença do pregador americano John Bevere, às 7h30 da manhã. Não perca! Jovens, o acampamento da mocidade será entre os dias 10 e 14 de fevereiro, na nossa sede campestre. Serão dias de muita unção e diversão. Coloque na sua agenda, se organize, participe e envolva-se. Glória a Deus. Fique de pé, por favor, no seu lugar. Seja bem-vindo ao JetMove. Seja bem-vindo à Igreja Batista Getsemane. Levante suas mãos ao céu, se você pode, aí no seu lugar. Renda palavras de louvor e adoração ao Senhor.
Deus, és bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui, Senhor. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu, o céu, o céu, o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos, leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é, declaremos juntos. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da
Santo, Santo é o Senhor, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos, oh, leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu se abre, o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou, reinos e sacerdotes se dobrem. Mas o Rei dos Reis veio nos buscar. Leva-nos, oh, leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Oh, na Nova Jerusalém, yeah. Na Nova Jerusalém vai entrar. Oh, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia ao Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Aleluia. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Oh, vamos declarar, levante sua voz e declare. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor. Não há, não há, não há
nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Eu creio, tua presença, tua presença. Santo Espírito és bem-vindo, bem-vindo és, Senhor. É o nosso desejo, Senhor, do meu coração. Tua glória, oh Santo Espírito, bem-vindo és, bem-vindo és. Encher como nosso coração, Senhor. Sermos inundados. Santo Espírito, Santo Espírito és, bem-vindo és. Te amamos, te adoramos, te desejamos, Deus, amado da nossa alma, por tua glória, Senhor. Sim, Senhor, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença aqui, tua glória aqui, teu poder aqui, Deus. Vamos provar o quão é tua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Santo Espírito és bem-vindo aqui. Vem inundar este lugar. Vem, toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Aviva-nos, restaura-nos, Deus. É o desejo do nosso coração, sermos inundados. Aleluia, aleluia. Santo Espírito, aleluia. Vem inundar, encher. É o maior desejo do meu coração. Glória a Deus, aleluia! Aplaude o Senhor bem forte.
Glória a Deus. Aleluia. Continuando esse momento de adoração, eu queria convidar você a trazer no altar o seu dízimo e a sua oferta. Eu queria te contar uma pequena história, rapidamente, para você refletir. Uma vez chegaram para John Stott, um grande pregador, um grande homem de Deus, morreu em 2011, e ele na mesa, no gabinete dele, sempre lia papéis, problemas para resolver, como nosso pastor mesmo. E aí chegou um rapaz que servia ele todas as manhãs com uma xícara de café, entregou na mão dele. E aí ele repetiu assim: é muito melhor do que eu mereço. Ele sempre fazia isso, mas aquele dia aquele rapaz falou assim: não, você merece. E aí esse rapaz conta que ele foi embora, ficou refletindo, e o John Stott no outro dia chegou para ele e falou o seguinte: você precisa rever a sua doutrina da graça. Você precisa estudar mais. E ele ficou pensando: mas por que eu tenho que estudar mais? É só uma xícara de café. Mas sabe o que ele aprendeu? E ele conta, hoje ele é um pastor de uma igreja, e ele conta, ele aprendeu que a graça é integral. Toda a sua vida foi salva por Deus, todas as áreas da sua vida, inclusive a financeira. Tudo que você tem, seja uma xícara de café que você recebe de manhã dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, foi graça de Deus. Nada vem de você, nada vem de mim, tudo vem dele. E quando você entende isso, quando você vem ao altar trazer o seu dízimo e a sua oferta, você vai dizer o seguinte: é graça de Deus, é graça de Deus. Então eu quero convidar você, com gratidão e entendendo que é graça, não é por obras, não é barganha, é graça. Você venha no altar e traga a sua oferta. Levante aí rapidamente para a gente orar. Deus, em nome de Jesus, tudo vem de Ti, Deus, tudo vem de Ti, tudo foi conquistado pelo Senhor na cruz. E eu queria te pedir, Pai, que a sua bênção seja sobre a vida dos Teus filhos. Que aqueles, Pai, que não têm condições hoje de poder trazer ao altar aquilo, tragam o seu coração, porque o Senhor não rejeita. Mas que o Senhor também dê sustento, Pai, para que eles possam trazer no seu altar com alegria os seus dízimos e as suas ofertas. Tudo vem de Ti, Senhor, e tudo é graça. Por causa do Senhor, por causa de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Pode vir. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abre os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Vamos adorar ao Senhor. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos
fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de te adorar. Obrigado por essa chance, mais uma vez, mais esse sábado. Que o Senhor seja entronizado entre os louvores do seu povo. Amém, amém. Glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é a nossa fonte, amém? Irmãos, bem-vindos ao Jet Moving, na Igreja Batista de Getsemane. Meu nome é Tiago, prazer estar aqui com vocês mais esse sábado. Eu convido os irmãos a se sentarem. Convido os irmãos também a abrirem a palavra de Deus em Colossenses 3, no verso 18. Deus é bom, Deus é bom. Pai, essa é a sua palavra, Pai. Me use aqui, Pai, nessa tarde, para que vidas venham conhecer mais do seu amor, venham conhecer dos seus comandos para nossas vidas, Pai. Para que vidas sejam alcançadas onde quer que eles estejam, em suas casas, às vezes assistindo pela internet, às vezes através de nós seremos uma ferramenta do Senhor através da palavra que receberemos aqui nessa tarde. Prepara os corações que irão receber essa mensagem e me usa, Pai. Que tudo que for dito aqui hoje seja para o louvor da sua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, nesse mês de novembro, eu decidi que a gente faria uma série de mensagens sobre o livro de Colossenses aqui no Jet Moving. E nós começamos falando aqui na primeira semana sobre a pessoa e a obra de Cristo. E na segunda semana, a primeira semana foi eu que falei, na segunda semana a pastora Fabiana que falou, segunda semana foi o pastor Juarez. E ele falou sobre a proclamação do Evangelho e o combate às heresias. E na semana passada a pastora Fabiana ela falou sobre uma vida focada em Cristo e nas coisas de cima. Hoje nós vamos terminar essa mensagem, essa série. Me perdoe que eu estou com a cabeça meio cheia hoje. Hoje nós vamos terminar essa série de 4 mensagens, e a mensagem de hoje é a fé posta em prática. Essa mensagem de Colossenses. E nós nos baseamos no livro do reverendo Nicodemos, que é o livro A Supremacia e a Suficiência de Cristo. Por isso eu pedi aos irmãos para abrir a palavra de Deus em Colossenses 3,18. Nós vamos analisar do 3,18 ao 4,18.
E o crescimento na palavra aqui foi maravilhoso nesse mês. Na minha vida foi maravilhoso poder estudar Colossenses nesse mês. Tenho certeza que os irmãos também cresceram na palavra de Deus aqui nesse mês. E vamos continuar crescendo aqui hoje, amém? O apóstolo Paulo, gente, nessa última sessão de Colossenses, ele começa a passar orientações práticas para a igreja. Porque no início ele começou combatendo as heresias. E ele começou a mostrar como as heresias tentavam atacar a igreja de Cristo, como a heresia ela tenta atacar a gente, como falsos profetas, eles tentam se aproximar de nós e nos desviar dos focos de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele continua as orientações nessa última parte dessa epístola, colocando o seu foco em Jesus, e ele começa a dar orientações mais detalhadas disso para nós. E ele fala em especial dos deveres que os crentes devem cumprir. Ele começa a falar dos deveres nossos como igreja de Cristo. E, em primeiro lugar, ele fala sobre os deveres familiares do cristão. Ele começa a falar como eu devo agir enquanto cristão na minha família. Como eu devo me portar enquanto um homem salvo no meio da minha família. E, em seguida, ele começa a falar dos deveres sociais do cristão. Ele começa a falar como o cristão ele deve se portar no meio da sociedade. Como nós devemos ser igreja de Cristo no meio social nosso. E por isso nós vamos começar analisando aqui os deveres familiares do cristão. Colossenses 3:18 ao 21. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Verso 21, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Quando a gente analisa essa parte, gente, nós não podemos esquecer que o apóstolo Paulo aqui, ele escreveu a epístola de Colossenses, como eu disse, para combater a heresia que atacava a igreja. E por isso essas instruções que ele começou a passar agora, elas tinham a finalidade de fortalecer as famílias que estavam ali naquela igreja. Essas instruções, elas têm finalidade de nos fortalecer na igreja, porque nós somos famílias aqui na igreja. A igreja é constituída por famílias. Por isso essa mensagem hoje, ela atravessa tempo em tempo para poder nos atingir hoje, de forma que as famílias sejam fortalecidas hoje. E o apóstolo Paulo, ele percebeu que fortalecendo famílias, ele estaria fortalecendo a igreja. Ele estaria fortalecendo pilares da igreja, porque a família é um dos pilares da igreja. O apóstolo Paulo percebeu que famílias fortes, caminhando de forma forte, centrada na palavra de Deus, elas seriam muito mais difíceis de cair, se desviar para essas heresias que tentavam atacar a igreja naquele tempo. E formariam uma barreira contra os falsos profetas. Por isso que ele começa falando para as esposas. Em primeiro lugar, ele falou para as esposas. No capítulo 3, no verso 18, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Ele começou a orientar aqui para que as mulheres compreendam que, como servas do Senhor, elas deveriam se sujeitar ao seu marido. Que elas compreendam que elas deveriam estar debaixo da autoridade do seu marido ali, para que tudo se caminhasse de forma perfeita, para que tudo se caminhasse ali debaixo da vontade perfeita de Deus. E ele começa a dizer que a mulher cristã, ela aceita os mandamentos de Deus. Ele mostra para ela que ela aceitando esse tipo de submissão, ela estaria debaixo da vontade de Deus. Porque, gente, eu que sou pastor há pouco tempo, mas eu já começo a atender casos. Eu começo a reparar mulheres que não aceitam estar debaixo da autoridade do marido. E isso aqui é uma atitude que o apóstolo Paulo pediu. Ele deu essa orientação com a finalidade do fortalecimento. E quando uma mulher quer fazer birra com um marido, não é brincadeira, não. Quando ela não aceita essa orientação do apóstolo Paulo, que é algo que veio de Deus, da parte de Deus para o apóstolo Paulo, a gente vê as coisas bagunçando. Na minha casa, por exemplo, aquele dia que está todo mundo nervoso na casa, vocês já repararam o tanto que a mulher é um suporte, o tanto que a mulher, se ela não for submissa ali, vai bagunçar tudo.
Se ela tentar medir forças com o marido, às vezes as coisas estão bagunçadas em casa, assim, os filhos estão nervosos, a gente está nervoso. Vocês já repararam que se a mulher ficar nervosa também, tudo sai do lugar? Tudo desencaminha. Então, se a mulher tentar medir força com o homem e não estiver ali para sustentar ele, aí as coisas vão bagunçar. E o apóstolo Paulo sabia disso, ele fortaleceu aqui o pilar da família. Essa orientação ela foi passada também para a igreja de Corinto. Lá em 1 Coríntios 11, no verso 3, o apóstolo Paulo disse assim: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Ali, o apóstolo Paulo ele estava estabelecendo as funções diferentes dos integrantes das famílias. Ele estava dando uma função para cada integrante da família ali de forma diferente. Mas ele não estava dizendo ali que o homem é melhor que a mulher, ou que a mulher é inferior ao homem. Mas ele estava mostrando que as funções diferentes, elas funcionariam como uma engrenagem. As coisas conseguiriam encaminhar de uma forma organizada, ordenada, se a mulher fosse submissa ao homem. E em Gálatas 3:28, é uma prova disso, porque o apóstolo Paulo, ele disse que em Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Então ele não estava dizendo que um era maior que o outro, que a função de um era mais importante do que a do outro. A submissão ali, ela funciona como se fosse, como eu disse, uma engrenagem, é um acessório. Os dois vão funcionar caminhando, mas cada um em sua função, cada um no seu passo. E a partir daí o apóstolo Paulo ele começa a passar adiante o dever do marido. Em Colossenses 3:19, o apóstolo Paulo diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Aí aqui o negócio, na verdade, é mais complicado do que a mulher ser submissa ao homem. Aqui o negócio, eu acredito que seja mais complicado, porque o apóstolo Paulo, quando manda que o homem ame a sua esposa, ele está se referindo a uma atitude, porque na continuação ele fala, não a tratem com amargura. E quando ele fala para não tratar com amargura, ele está dizendo sobre uma atitude. Então, na primeira parte desse verso, ele está se referindo a uma atitude, onde o homem deve amar a sua esposa. E quando o apóstolo Paulo se refere em amar a sua esposa como uma atitude, ele está dizendo para o homem, para o marido, que ele deve cuidar da mulher, que ele deve abençoar a mulher. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o homem deve dedicar sua atenção à sua esposa. O apóstolo Paulo está dizendo que o homem deve fazer de tudo para atender às expectativas da esposa. Olha o tanto que essa atitude é uma coisa difícil. Ele está dizendo que o homem deve suprir as necessidades da esposa, abençoar a esposa. Não é simplesmente amar da boca para fora, não é eu falar eu amo a minha esposa. É eu fazer de tudo para que ela seja abençoada, para que ela seja uma mulher feliz ao meu lado, ao seu lado. E ele dizia isso para a igreja naquele tempo, e essa mensagem atinge a igreja de hoje, porque a igreja de hoje, como eu disse, um dos pilares da igreja é a família. A gente tem como maridos que fazer com que a nossa esposa seja feliz. Fala, Deus. Fala, Deus. Isso serve para mim, gente. Isso é uma mensagem para mim também. Deus fala primeiro com quem está aqui falando para vocês. Primeiro Deus fala comigo. Não adianta a gente achar que o cara subiu aqui, tudo que ele está falando ele cumpre. Eu estou caminhando. Eu estou como o apóstolo Pedro disse, tendo em vista. Eu estou caminhando em direção a isso. E que isso seja uma verdade na nossa vida. E esse que é o significado de amor que o apóstolo Paulo passa para a igreja. É esse contexto, é uma atitude que o apóstolo Paulo pede, para que o marido tenha com a esposa. Porque nós homens, gente, nós somos egoístas por natureza. A gente é interesseiro, a gente às vezes tem interesse em que a nossa vontade ela prevaleça a qualquer custo. A gente tem vontade que a nossa opinião ela tem que ser a última. Eu acredito que quando o apóstolo Paulo mostra isso aqui,
quando ele fala isso, muito defeito começa a sobressair ali na igreja. E aqui também no nosso meio. Muito homem começa a se examinar. Eu peço que os irmãos se examinem. Veja se você tem tratado sua esposa com amor. E adiante, o apóstolo Paulo, ele começa a tratar dos deveres dos filhos. Em Colossenses 3:20. E ele diz assim: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Filhos, gente, quando ele direciona esse verso para filhos, ele está direcionando para os filhos que não são casados e que moram com os pais. Isso é lógico. Ele não falou filhos pequenos e que não têm ainda maioridade, obedeçam seus pais. Filhos que são menores de idade, ou filhos que, na verdade, filhos que trabalham e que são autossustentáveis, mas ainda moram com o pai, vocês não precisam obedecer. Não. O apóstolo Paulo, ele disse: filhos, obedeçam a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. É lógico que quando a pessoa se casa, o mandamento que passa a ser para essa pessoa são os mandamentos do casamento. Sobre a mulher ser submissa, sobre o homem amar a esposa, e ele é uma família. Mas, enquanto mora com o pai e com a mãe, filhos, obedeçam a seus pais em tudo. É simples. Isso é mais uma base para a igreja. A obediência do filho, ele vai construir um relacionamento melhor naquela família, porque isso agrada ao Senhor. E esse tipo de mandamento, a gente compreende de forma mais completa quando a gente começa a estudar a Bíblia como um todo. Quando a gente vê Deus demandando a obediência do seu povo, que são filhos de Deus, aí a gente vê o tanto que Deus prioriza a obediência dos filhos aos pais. A gente vai estudando outras partes da Escritura. A gente deve obedecer os nossos pais, até quando isso não venha ferir os mandamentos de Deus. A gente tem que obedecer nossos pais, porque, por exemplo, às vezes aparecem questões na igreja que é o filho que tem um pai que não é cristão. Aí ele fala assim: ok, o apóstolo Paulo diz que nós devemos obedecer nossos pais em tudo. Sim, mas enquanto isso não fira os mandamentos de Deus, porque nós estamos debaixo da vontade de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós devemos obedecer a Cristo e aos seus mandamentos. E a partir do momento que aquele pai, mesmo não sendo uma pessoa cristã, não esteja ferindo os mandamentos de Deus, nós devemos, como filhos, obedecer aos nossos pais. Da mesma maneira, a gente vai estar sempre cumprindo a vontade e os mandamentos de Deus. E, a partir daí, o apóstolo Paulo começa a dar orientação para os pais. Ele passa a dar orientação para os pais. E ele diz assim no verso 21, pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. A palavra paz no versículo 21, gente, ela é diferente da palavra paz no versículo 20. Porque no versículo 20, o vocábulo grego empregado é goneusin. E essa palavra goneusin, ela significa pai e mãe. Quando ele fala pais no versículo 20, essa palavra goneusin grega, ela está se dirigindo a pais, o homem e a mulher, que é o casal. Mas no verso 21, a palavra usada é uma palavra grega que tem o nome de pateres. E essa palavra, ela somente se direciona ao homem. Ela somente se direciona aos pais. Então, a responsabilidade aqui dessa correção, da criação dos filhos e de não irritar os filhos é dos pais. O pai não deve irritar o filho. O pai deve educar o filho. O pai deve dar uma educação para o filho. Infelizmente, a gente tem visto homens sustentando a casa e entregando a responsabilidade da criação para a mãe. A gente vê homens falando assim, eu ponho tudo dentro de casa, então eu sei que se vire com os meninos. Eu já fiz isso na minha vida. Teve uma época que eu deixei os meus filhos sendo criados com a babá, e eu tinha uma babá que morava, a gente tinha uma babá, morava com a gente, e a babá mandava, o meu menino obedecia, e eu falava, ele não obedecia não. E aí eu comecei a ver o buraco que eu estava criando, o abismo que eu estava criando entre eu e meu filho. E o meu filho caía, qualquer coisinha, ela já pegava ele no colo.
Aí eu comecei a me aproximar. Essa babá foi embora. Graças a Deus, agora nós vivemos, eu, minha esposa, só e meus filhos. E aí eu comecei a me aproximar do meu filho e comecei a ver a minha responsabilidade em criá-los, tanto ela quanto ele. Nós temos 2 filhos. E aí agora eles clamam por correção. Eu percebo isso. Meus filhos, eles clamam por correção. Quando eles fazem alguma coisa de errado, e eu chego para corrigir, eles já ficam, parece que eles estão com vontade de ser corrigidos quando fazem alguma coisa de errado. Não é vontade de apanhar, porque quando a gente fala corrigir, no Brasil a gente imagina que a correção é só apanhar. E não é apanhar. Muitas das vezes a vara corta também. O que é certo, porque o menino ele tem que entender. E aí o meu filho, eu chego para ele, pego ele. Teve um dia, por exemplo, que ele bateu numa menina. Ele bateu numa menininha, deu soco nela. E aí eu chamei ele lá no quarto. Ele já sabia que o pau ia comer. Mas eu percebi a necessidade da gente corrigir, da gente ensinar os nossos filhos. E aí eu sentei com ele, falei com ele, olha, o que você fez foi errado por isso. Você não vai fazer isso de novo. Isso não é papel de homem. Eu não aceito o meu filho homem bater em menina. Você vai amar as meninas. E agora você vai apanhar porque você fez isso. Você merece 2 varadas por isso. Eu que sou o juiz da causa aqui. A sua sentença são 2 varadas. E ele, não sei o quê. Mas aí ele parou, ele apanhou sem chorar. Ele chorou antes, mas depois que ele apanhou, ele não chorou, porque ele reconheceu que ele precisava daquela correção ali. Nós, como pais, a gente tem a obrigação de corrigir os nossos filhos. A responsabilidade da correção é nossa, gente. Em Provérbios 13, no verso 24, diz assim, quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Eu vou contra a palavra de Deus? Depois que eu corrijo meus filhos, gente, eles sobem em mim, me abraçam, falam que me amam. Eles falam que me amam a todo tempo. A Amanda e o Gabriel, ontem mesmo, eles chegaram e falaram, pai, você é o melhor pastor do mundo. Isso é maravilhoso ter um retorno desse, porque eu estou cumprindo o que está na palavra de Deus. Eu passei a cumprir isso. Eu não cumpri isso a vida toda. Que não seja hipócrita, gente, a nossa criação como pais. Que a gente não faça as coisas de qualquer forma. Amém? E agora a gente passa a analisar os deveres sociais que os cristãos devem cumprir. O apóstolo Paulo ele passou adiante nesse segundo ponto, falando sobre os deveres sociais. E está lá em Colossenses 3:22. E ele diz assim, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele deu essa direção porque ele percebeu que na igreja, onde as pessoas são justas, numa igreja onde as pessoas trabalham para o bem comum, por amor a Deus, o apóstolo Paulo percebeu que isso serve como um antídoto. Esse tipo de amor, esse tipo de paixão de um para com o outro ali naquela igreja, ele percebeu que isso formaria uma barreira contra os falsos profetas. Ele percebeu que isso formaria uma barreira contra os falsos ensinos. Porque os falsos mestres, eles sempre costumam buscar crentes que estão insatisfeitos. Os falsos mestres, eles vão sempre procurar pessoas amarguradas. Eles vão sempre procurar pessoas que acham que estão injustiçadas, pessoas que são rebeldes. E aí o apóstolo Paulo, ele começou a dedicar esses versos para eles, mostrando que não interessa a posição em que eles estivessem. Em outras versões fala escravos.
Então, nessa versão minha, estava chamando eles de servos, mas em outra versão os chama de escravos. E o apóstolo Paulo começa a mostrar que pessoas, quando estão felizes, independente da posição social, independente do trabalho que elas estão exercendo, tanto no mundo quanto na igreja, essas pessoas elas ficam menos abertas para seitas heréticas, menos abertas para profetas heréticos, para falsos mestres. E aí o apóstolo Paulo, ele, como a gente pôde ver anteriormente, ele direciona apenas um verso para falar com o marido, ele direciona apenas um verso para tratar com a esposa, ali naquela igreja, um verso para tratar com os filhos e um verso com os pais. Mas aqui, para tratar com os servos, o apóstolo Paulo ele usa o total de 4 versos, e mais um para falar com os chefes, com o patrão, no caso. E naquela época a escravidão era algo comum, era uma coisa bastante comum ali. E o apóstolo Paulo ele não estava combatendo a escravidão, porque uma grande parte da igreja ali naquele momento era formada por escravos. O evangelho já tinha alcançado escravos ali, então a igreja tinha muitos escravos, tinha muito senhor de escravos, e ele não estava combatendo a escravidão em si. O que ele estava combatendo é a forma que a gente vai servir. E o apóstolo Paulo estava dizendo que o cristão, ele servirá a Deus em qualquer condição, mesmo se ele for um escravo, mesmo se ele for servo, mesmo se ele for patrão, mesmo se ele for empregado. O apóstolo Paulo mostrou aqui que, em primeiro lugar, nós somos cristãos. Em primeiro lugar, nós somos igreja de Cristo. E por isso a gente tem que servir como se a gente estivesse fazendo para o Senhor. Colossenses 3:23 está assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. A gente entende através disso que tudo que a gente fizer, a gente faz como para o Senhor. Não é procurando recompensas nessa vida. Não é esperando receber recompensa, a gente recebe a recompensa, a gente recebe promoção, recebe salário, somos bonificados, a gente tem cargos melhores, mas não é por isso. Eu faço isso da forma que eu faço, com primazia, bem feito, porque eu faço para o Senhor. E a minha recompensa, a nossa recompensa como cristão, ela vem do alto, ela vem do Senhor Jesus. E passando adiante, no capítulo 4, no verso 2 ao 6, ele começa a tratar dos deveres eclesiásticos do cristão. E diz assim: perseverai na oração, vigiando com ação de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra, essa é uma mensagem para nós como igreja, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A gente pode ver aqui o apóstolo Paulo resumindo os deveres eclesiásticos da igreja como 2. Ele resume aqui em 2, ele divide em 2 os deveres eclesiásticos. E ele diz que nós devemos orar e evangelizar. E certamente a gente sabe que os deveres eclesiásticos vão muito além do que isso. São muito mais deveres eclesiásticos que nós temos como igreja. Mas aqui ele estava combatendo uma seita herética que estava tentando tomar conta da igreja. E ele percebeu que a oração e o evangelismo eram a melhor ferramenta. O apóstolo Paulo, nessa epístola toda de Colossenses, ele diz que orou 2 vezes pela igreja. 2 vezes ele mostra ele orando pelo povo ali da igreja de Colossos. Mas aqui nessa parte, ele começa a pedir oração por ele. O apóstolo Paulo, ele mostra que ele queria estar pregando o evangelho, que ele queria estar levando a mensagem do evangelho adiante, mas ele se encontrava preso. Ele se encontrava limitado. E aí ele começa a mostrar que a igreja devia orar por ele, devia clamar por ele. Devia clamar a Deus pela vida dele, que estava preso. E isso nos mostra algo hoje. Como eu quero que os irmãos enxerguem isso. Isso nos mostra que nós devemos orar pelos nossos líderes. Às vezes os nossos líderes a gente não imagina, mas às vezes eles se sentem limitados a pregar o evangelho e fazer a vontade de Deus.
E a gente não percebe, a gente não lembra, a gente não entende isso. Às vezes a gente nem quer fazer porque a gente imagina que não precise. Mas o apóstolo Paulo pedia oração. Será que a gente tem lembrado de colocar nossos líderes em oração? Será que a gente tem lembrado de, na hora que a gente está clamando a Deus ali, a gente tem lembrado do pastor Jorge Linhares, que é o nosso líder, que é o nosso pastor aqui na Getsemane? Do pastor Daniel Fialho, a gente tem lembrado de orar pela vida dele? Pela vida do pastor Kleber, está aqui trabalhando todos os dias? Pela vida do pastor Fernando, teve um problema aí de saúde, será que a gente tem lembrado deles? Será que a gente tem lembrado dos seus familiares, colocar a família em oração? Pessoas que tiraram a vida para nos servir, pessoas que tiraram a vida para trabalhar para Deus, para que a gente seja abençoado na palavra. Será que a gente tem enxergado o evangelho dessa maneira, como o apóstolo Paulo fala aqui? É o mínimo que a gente pode fazer, gente, pelos nossos líderes. Que a gente esteja em oração pelos nossos líderes, pelos líderes da Igreja Batista Getsemane. E o próximo dever que o apóstolo Paulo menciona, para finalizar, é o de evangelizar mediante a criação de pontes. Ele quer que a gente, como cristão, a gente crie pontes com o mundo. Portai-vos, no verso 5 e 6, portai-vos com sabedoria com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Sabe o que isso significa, gente? Que nós precisamos construir relacionamentos com os nossos amigos de fora. Não é eu me parecer com eles. Não é eu chegar lá e ficar metendo o dedo na cara dos amigos e falando com eles as práticas deles. Mas é construir relacionamento, é mandar uma mensagem, é uma forma de evangelismo pessoal, é uma comunicação individual. Houve um estudo nos Estados Unidos, na universidade cristã, e eles perceberam que a maioria das pessoas não cristãs e que vão à igreja, eles vão a uma igreja onde eles mais conhecem pessoas. Olha aqui o nosso dever como igreja, de convidar amigos. Por isso que eu sempre estou falando aqui, convidem amigos. Vamos chamar nossos amigos para estar aqui com a gente, para receber a palavra de Deus, para crescer na palavra de Deus. Sempre tem um pastor diferente aqui trazendo a palavra. Deus está mandando pessoas maravilhosas para estar aqui com a gente. O pastor Gel Mendes chegou aqui agora para trabalhar com a gente na juventude. Veio de lá de Patinga, vai estar trabalhando com a gente agora. Deus manda pessoas maravilhosas para estar aqui com a gente, para estar executando o trabalho. Então a gente tem que ajudar esses líderes, esses pastores a levar essa palavra adiante, para que mais pessoas reconheçam a Cristo. E no final, o apóstolo Paulo ele passa orientações, gente. Eu não vou ler do 7 ao 17, porque o tempo já está esgotando. Mas a gente pode perceber, do verso 7 ao 17 de Colossenses 3, que o apóstolo Paulo, ele começa a mandar essas cartas como uma forma de substituir ele. Ele estava preso, então não tinha como ele ir nos lugares, e a gente percebe que isso virou uma prática na igreja. O apóstolo Paulo ele falou assim: depois de lida entre vós, fazei com que essa carta seja lida também na igreja de Laodiceia. Ele mandou essa carta para que ela fosse lida, para que ela fosse ouvida, para que as pessoas estudassem ali na igreja essa carta dele, para que as pessoas obedecessem essa carta dele. E aí essas cartas elas foram sendo consideradas escrituras, e elas começaram a substituir a presença dos apóstolos, elas começaram a substituir as profecias, as visões, elas começaram a substituir as revelações, e aí se completou a Bíblia, que é a palavra de Deus. E por isso a gente não precisa de novas profecias, a gente não precisa de novas escrituras hoje, eu não preciso de novas revelações, eu não preciso de novas visões, porque a palavra de Deus foi completa para nós. Essa palavra, ela serve para nós hoje maravilhosamente. A palavra de Deus continua viva, gente, e a gente deve viver o que está nessa palavra.
E no verso 4:18, o apóstolo Paulo diz assim: eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Ele autenticando essa carta dele. E aí ele fez um pedido curto nesse final, mas que carrega um peso enorme. Ele disse assim nessa segunda parte desse verso 18: lembrem-se das minhas algemas. O apóstolo Paulo queria que a gente lembrasse que ele foi preso pelo evangelho. Ele pediu aos irmãos que orassem por ele, que eles não se esquecessem dele. E aí ele termina com uma oração curta, mas é uma oração para a igreja. E ele disse assim: a graça seja com vocês nesse finalzinho. Você sabe por que ele disse que a graça devia estar com eles? Porque ele entende que a graça só alcança aqueles que são de Cristo. O João falou aqui agora há pouco sobre a graça. E a graça, gente, é um atributo de Deus para nós que mesmo sem merecimento nos alcança. E a graça ela é demonstrada por Deus através da bondade dele. É um favor de Deus, mesmo para nós que somos pecadores. Em Romanos 3:21, diz assim: agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aqui está se referindo a nós, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Nós somos justificados pela graça de Deus, por meio da redenção que somente há em Cristo Jesus, gente. Vou falar com vocês rapidamente sobre os aspectos da graça. A graça permanente é uma forma que Deus nos liberta. Ele libera sobre nós como indivíduos e nos fortalece, permite que a gente viva vitorioso segundo a vontade de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo deseja graça para nós como igreja. A graça santificadora, o poder de Deus liberado em nós e permite que a gente tenha uma vida santa. A nossa graça, a graça de Deus para nós, ela é uma graça compartilhada. Através da graça de Deus, ela faz com que a gente leve essa alegria que a gente recebe de Deus adiante. É uma graça de serventia. Ela permite com que a gente sirva a Deus e a gente sirva ao nosso próximo com uma habilidade divina. Isso é a graça de Deus que o apóstolo Paulo deseja para a igreja de hoje. Começa a pensar isso, você tem vivido essa graça de Deus na sua vida? Graça suficiente é quando Deus confere um poder aos homens de forma que nos dá capacidade de crescer espiritualmente. A graça salvadora, ela que nos justifica, é ela que faz com que a gente seja nova criatura, é ela que ela vai nos sustentar até o dia que Cristo vier nos buscar, gente. É ela quem nos sustenta, é ela quem nos garante a salvação em Cristo Jesus, e isso é mediante a fé. Por isso eu queria que a igreja se colocasse de pé, por favor, para a gente poder orar. Eu quero fazer um convite, rapidamente. Um convite agora para alguém que ainda não entregou sua vida na mão de Jesus. Alguém que ainda não reconheceu que a graça do Senhor te alcançou, porque talvez você ainda não tenha tomado uma atitude sólida de virar e falar assim: Senhor, eu entrego minha vida em suas mãos. Eu me coloco no seu caminho a partir de hoje. Estende essa graça sobre minha vida, para que eu possa viver todos esses aspectos da sua graça, para que eu possa receber o seu Espírito Santo. Eu quero saber se tem alguém aqui hoje. Levanta a mão, que nós vamos orar juntos. Nós vamos conversar, nós vamos caminhar junto falando desse amor. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus.
Glória ao Senhor Jesus. Então eu quero orar pelos irmãos. Quero orar com os irmãos. Pai, que essa palavra seja viva. Coloca a mão assim para frente, como quem está recebendo. Pai, essa palavra do Senhor, e nós sabemos que o Senhor quem fala conosco, Pai. Traga, Senhor, modificação de vida em nós, Pai, através dessa palavra, desse comando do apóstolo Paulo para a igreja de hoje, Pai. Que a nossa vida, Pai, venha mudar a partir dessa palavra, Pai, que a gente possa agir segundo a sua vontade, segundo o seu ordenamento, Pai. Que onde a gente pisar, Pai, pessoas reconheçam o Senhor em nossas vidas. Que as pessoas possam ver, ó Pai, que as nossas atitudes são pautadas na sua palavra. Que as pessoas possam ver, Pai, que a nossa vida é pautada na sua palavra. E assim nós vamos caminhando em comunhão, em unidade, em união, Pai. Um ajudando o outro, um aproximando o outro mais da sua salvação. Nos fortaleça como famílias, Pai. Fortaleça a Igreja Batista Getsemane como família, Pai. Nos dê força para caminhar segundo a sua vontade, Pai. Abençoe cada um aqui, Deus. Em nome do Senhor Jesus. A paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com um amor incorruptível. Que Deus abençoe vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão em paz. Aleluia. Oi. Gente, eu esqueci de avisar, semana que vem o pastor Jorge vai vir trazer uma palavra para a gente. Bênção, nós vamos receber nosso pastor aqui. Eu estou muito feliz por isso, eu convidei. Então, vem, traga um amigo e ele vai trazer uma mensagem sobre o Natal para a gente. Deus abençoe.